esse texto aí de Gênesis, capítulo 16, e hoje nós terminamos o capítulo 15, especialmente encerramos com esta bênção desta aliança que Deus estabelece com Abrão, falando que ele seria realmente dono de toda aquela terra, aonde alcançasse a visão dele, seria das gerações futuras, dos descendentes dele, e embora eles passariam ainda por muitas dificuldades para dominar aquela terra seria deles. E o Senhor cumpriu esta aliança e tem cumprido. E esta aliança renovada, ela basicamente, ela estava também fundamentada na posteridade de Abraão. Porque para o mesmo Abraão que Deus disse que ele seria dono daquela terra, diz que a descendência dele seria poderosa naquela terra, dominaria aquela terra, mas ele era um homem idoso com uma mulher estéril que não tinha filhos. Então, a aliança que Deus faz com Abraão, ela não apenas consiste em dar-lhe uma terra, mas consiste em dar-lhe uma descendência. E essa é a expectativa dele. Quando nós chegamos no capítulo 16, nós vamos ver um típico caso de precipitação. E o assunto nosso nessa noite é esse. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre nos precipitarmos nas nossas decisões. É bom lembrar que quem escreveu Gênesis foi Moisés. E Moisés está escrevendo no momento em que o povo hebreu, que são os descendentes de Abraão, está peregrinando do Egito, onde eles foram escravos, e Deus os libertou, para esta terra que Deus concedeu a Abraão, voltando para a Palestina, para a terra de Canaã. E o povo, nesta caminhada, muitas vezes se precipitou. Até mesmo na própria saída do Egito, quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, o povo reclamou com Moisés, dizendo para Moisés, não tinha sepulcro suficiente no Egito, você tinha que trazer a gente para cá, para a gente morrer na beirada da praia. Então era um povo precipitado. As frases deles eram frases de murmúrio o tempo inteiro. Depois que eles atravessaram o mar, logo, pouco tempo depois, eles começaram a reclamar de sede, e reclamavam de comida, e sempre que acontecia alguma coisa, antes de entender o que Deus queria lhes ensinar, eles já estavam reclamando, murmurando, em algumas situações querendo voltar, outras vezes se rebelando. Quando Deus chama Moisés ao Monte Sinai para dar uma lei para esse povo, o povo acha que Moisés está demorando demais, e eles resolvem fazer lá um ídolo, um bezerro de ouro, e começam a adorar. Na precipitação deles, eles estão constantemente cometendo erros que custam caro para eles. E então, é óbvio que quando Moisés está narrando essa história, que é a história do seu ancestral, falando de Abraão, ele tem um objetivo muito claro em contar esta parte da história. Não só para elucidar, em termos históricos, o surgimento daquelas nações todas ao redor de Israel, ao redor do povo hebreu, mas principalmente para ensinar para os hebreus que a precipitação tem um custo altíssimo, tem um preço muito caro. Uma vez que esse povo hebreu é o povo da aliança, é o povo com quem Deus fez aliança, mais importante ainda, precipitação é um risco para qualquer pessoa, importa se é crente ou não. Mas especialmente para aquele que tem uma aliança com Deus, para os cristãos, para aquele povo que se relaciona com Deus, precipitação, ela é muito pior. É muito pior. Por quê? Porque todo o nosso relacionamento com Deus se baseia em promessas que Deus fez. Algumas já foram cumpridas, algumas estão se cumprindo e outras ainda se cumprirão. E quando a minha precipitação, ela se encontra com estas promessas, e eu começo a achar que Deus está demorando demais para fazer alguma coisa que eu entendo que Deus prometeu para a minha vida, ou prometeu para a nossa história como cristãos, aí fatalmente nós vamos ter problemas e problemas sérios. E a história que nós lemos aqui é essa história. Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu que ele ia ter uma descendência. O texto que nós lemos aqui no capítulo 16 diz que Abraão já está morando em Canaã há 10 anos. Entre o capítulo 15 e o capítulo 16, são pelo menos 10 anos que se passam.
e nada. E os filhos não vêm. Abraão está cada vez mais velho, agora já com 85 anos. Sarai também uma mulher idosa e estéril. E então, no meio dessa situação aí, Sarai ainda, né, que depois Deus vai trocar o nome dos dois, é Sara e Abraão, mas aqui o nome ainda não tinha sido trocado, então é Sarai e Abrão. Sarai tem uma ideia, né? Ela ainda não tem filhos, mas ela tem algumas servas e ela escolhe uma destas servas, né? A própria esposa de Abraão tem uma ideia. Na nossa cultura, eu acho que dificilmente uma mulher faria alguma coisa assim. Na nossa cultura ocidental, que é uma cultura monogâmica, pelo menos aqui no Brasil nem todos cumprem, mas é uma cultura monogâmica. Mas, especialmente no Oriente, e nessa época, não havia esse padrão de monogamia. Então, muitos homens tinham muitas mulheres, como eles têm até hoje, né? Os reis, principalmente, os grandes líderes, sempre tinham muitas esposas. O fato de Sarai ser citada aqui como a esposa de Abrão, mostra que Abrão era um homem diferenciado. Ele estava no meio de uma cultura que praticava poligamia, mas ele era um homem de uma só esposa. Mas a sua esposa, que obviamente é a parte mais interessada nisso, em ter ser a esposa exclusiva deste homem, ela, talvez se espelhando na cultura ao seu redor, ao seu entorno, naquilo que era comum nos seus dias, ela resolve dar uma mãozinha para Deus. Deus prometeu um filho, ela não podia ter esse filho, já se passavam 10 anos, e Abraão precisava de uma família. Todo mundo ao redor dele crescia, as famílias se multiplicavam, e ele, que era o receptor desta promessa de ser o detentor daquela terra, o dono daquela terra, ter a posse e de ter uma descendência poderosa que viveria ali, dominaria aquele lugar, não tinha filhos. Então ela tem essa ideia de escolher uma das suas servas, e ela vai pegar justamente uma serva egípcia, que é algo que é bem estranho, mas ela escolhe uma serva egípcia, chamada Agar, e ela chega para o seu marido, e aí começam as coisas estranhas, né? Se já não fosse estranho ela fazer isso, ela chega para o seu marido, Abrão, e vamos lembrar, Abrão já tinha aprendido muitas lições de Deus, e o amadurecimento dele na fé é muito grande nos últimos capítulos. Do capítulo 12, quando nós começamos a ler sobre ele, até o capítulo 15, Abrão se tornou um homem com uma reputação de ser um grande servo de Deus, ser usado por Deus, além de receber todas aquelas alianças e aquelas promessas de Deus. Mas o fato da gente ter experiência, o fato de um homem ser um servo de Deus fiel e conhecer muitos mistérios a respeito desse relacionamento com Deus, não torna imune às péssimas ideias, né? E aqui, Sarai chega para Abraão com uma péssima ideia e ele concorda, né? O final do versículo 2 diz que Abrão anuiu ao conselho de Sarai. E então, esses dois primeiros versículos mostram para nós claramente a precipitação de Sara e o consentimento também precipitado de Abrão àquela situação. A queixa da mulher e a queixa do casal eram que eles não tinham filhos porque Deus, que tinha lhes prometido um filho, não tinha cumprido. Então, eles resolvem os dois darem uma ajudinha para Deus. E aí o conflito, o grande problema vai começar. Detalhe, um problema que repercute em termos políticos até hoje, né? Porque uma nação vai ser gerada. E não só uma nação que vai receber uma promessa do anjo do Senhor, que ela seria o que ela continua sendo para todas as nações, como um jumento selvagem, que luta contra todos e todos contra ela. Essa situação é uma situação que é garantida por Deus, porque foi Deus que disse que eles seriam assim, foi Deus que disse que eles existiriam com esse conceito, o conceito de um jumento selvagem no meio dos homens. Bom, então, a primeira parte nós vimos aí, esses primeiros 2 versículos mostram claramente essa precipitação. Na sequência da precipitação, algumas coisas acontecem. Quando a gente se precipita e toma decisões impensadas, parece que as decisões impensadas, elas geram o seu fruto muito mais rápido do que as próprias promessas de Deus, né? Talvez
disciplinar. Enquanto Deus leva muitos anos porque Ele tem um momento certo para cumprir suas promessas, os nossos atos precipitados, eles têm consequências imediatas. E o texto não fala quantas vezes que Abraão coabitou com a mulher, apenas diz que ele se deitou com a mulher e ela concebeu. Ela ficou grávida. Versículo 3 diz que Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. E aí os problemas começaram. Porque quando ela concebeu, vejam só, ela concebeu um filho do pai Abraão. Era a figura mais importante na Palestina, especialmente para esse povo que o cercava, que eram seus servos, seus parentes, muita gente que estava debaixo da autoridade, do governo e dos cuidados de Abraão. Você acha que ela ia continuar querendo se comportar como um escravo? É óbvio que não. Afinal de contas, ela agora é a geradora de uma descendência para Abraão. É a progenitora de uma descendência. Ela não pode ser mais tratada como uma escrava, essa é a concepção dela. E o texto diz que ela passa a fazer o quê? Ela resolve desprezar, o versículo 4, ela decide desprezar Sara. Ela despreza. E aí Sara vai começar a colher, né, as consequências do que ela plantou. Abraão vai colher consequências também, porque agora ele tem um conflito familiar para administrar. Né? Antes ele tinha uma única esposa, e o resto eram as servas. E nenhuma dessas servas, obviamente, se atreviam a ir conversar com ele, fazer qualquer coisa com ele. Agora ele tem um pé de guerra dentro da casa dele. Ele tem sua esposa, e tem uma mulher que foi autorizada por sua esposa a se deitar com ele, que está grávida dele, e essa mulher decidiu que ela não vai mais se comportar como escrava. E aí, os conflitos dentro da casa começam a acontecer. Os conflitos domésticos provocados por precipitação do casal. Os versículos 5 e 6 mostram que Sara vai se queixar a Abraão. E quando ela se queixa a Abraão, como todo homem que a gente conhece, né, eu sou um deles, Abraão já tirou dele, né, falou assim, olha, eu já tirou o nome dele da história, e falou assim, olha, a serva é tua, né? Você faça com ela o que você quiser. Não tem nada a ver com isso não. É bem a cara de homem mesmo, né? As mulheres que estão aqui, eu sei que elas vão concordar, obviamente. Eu tenho uma esposa em casa também, e eu sei que é assim que homem faz, né? Quando a coisa esquenta, a gente fala, isso foi você. A ideia foi de quem? Não foi sua? Então, e Sara, você vai ver no texto que Sara, na realidade, ela estava indignada, não era apenas com Agar, que a desprezava, ela estava indignada com Abraão. Estava indignada com ele. Por quê? Porque quando ele deu essa resposta, a serva é tua, o juiz é teu, ela falou, não, Deus é juiz entre eu e você. Deus é juiz entre nós dois. Em outras palavras, queria dizer assim, Deus sabe muito bem que esse negócio não foi só ideia minha. Foi ideia minha, mas você consentiu. Então o problema não é só meu, o problema é seu também. Veja só, é isso que ela está dizendo, versículos 5 e 6. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Então, olha, o fato dela me desprezar significa desprezo para você também. Sou sua esposa. Então está dizendo, o problema é nosso, né? E eu te dei a minha serva para possuires, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. E aí respondeu Abraão, essa resposta clássica, né? Tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai aí tomou atitude. O que ela resolveu fazer? Foi lá, humilhou Agar. A Bíblia não diz o que ela fez, né? Mas ela fez alguma coisa para humilhar a serva. É que agora não queria mais se comportar como serva. E então, depois dessa humilhação, a serva de Agar foge dali e vai embora, né? Toma um caminho e sai daquela região. Nem Sara, nem Agar se comportam bem aqui, né? Aí vamos falar um pouquinho do erro de Agar. Agar também concordou com a situação. Também concordou, né? Ninguém se deita sem consentimento, senão seria um abuso.
assim, um estupro. Mas ela também consentiu. Tá? Então ela não podia ter desprezado Sarai. Então, todos os três estão errados nessa história. Mas é óbvio que o erro maior, que é o ponto que pesa para nós, o erro maior sobrecai sobre a cabeça de Abraão, ou de Abrão. Porque ele era o homem, ele era o líder, o cabeça. E foi com ele que Deus fez a aliança. E a precipitação dele demonstra que ele não estava tão seguro assim da promessa de Deus, ou pelo menos da maneira como Deus ia cumprir essa promessa. E então ele permitiu isso. E aqui o texto mostra que nem Sara, nem Agar, nem Abrão se comportaram como deveriam. Agar desprezou sua serva, Sarai a humilhou e Abrão ficou meio que tentou sair de bonzinho na história, né? Ele ficou de fora da decisão. Em cima do muro, né? Não que todo homem faça isso, mas é bem a cara de homem fazer isso. Né? Eu me conheço e conheço vocês, homens que estão aqui também. Versículo 7. Nós temos a partir daí essa fuga de Agar, e Agar toma um caminho lá, e no meio desse caminho aparece o anjo do Senhor, né? Um ser celestial enviado à terra como um agente pessoal de Deus para tratar algo especial com essa moça. O anjo encontra Agar numa região deserta, junto a uma fonte no caminho de Sur, e ela está indo em direção ao Egito. Esse caminho que ela tomou aqui é um caminho em direção ao Egito. Então ela está fugindo para onde? Ela está fugindo para os seus parentes, para a sua terra. Está voltando, é aquilo que é natural. Quando a coisa fica ruim, a tendência nossa é procurar o nosso refúgio, o nosso lugar seguro, e ela está voltando para a sua terra. Aí o anjo, a partir do versículo 8, aí, dirige a ela algumas palavras. Né? Diante do questionamento do anjo, Agar dá uma resposta honesta. Né? Ele pergunta, para onde você está indo? O que está acontecendo? Por que você está nesse caminho? E a Agar responde aí no versículo 8 para ela, para ele, né? Fujo da presença de Sarai, minha senhora. E a ideia de minha senhora é minha dona. É minha dona. Tá? Ela era escrava. Então o anjo chega para ela e lhe diz algumas coisas. Primeiro, o anjo ordena que ela volte e se humilhe. Duro isso, né? Mas o anjo exigiu dela o que era certo. Você volta, você é dela, você é de Sarai, então você volte para lá e se humilhe. Tá? Essa foi a primeira ordem do anjo, está aí na segunda parte do versículo 9. Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Então, essa aqui é a pena que cabe a Agar. Ele está dizendo, olha, você não obedeceu quando a proposta foi coabitar com Abrão? Agora você vai obedecer também. Agora que você está para dar à luz. Mas não só isso. O anjo acrescenta agora, depois de falar de qual seria a consequência disciplinar para ela, que era voltar e se humilhar, ele vai acrescentar uma promessa. E essa promessa é muito interessante que ele faz. Primeiro ele diz que ele multiplicaria sobremodo a descendência daquela mulher. É muito semelhante com a promessa que Deus fez a Abraão. Deus prometeu a Abraão que lhe daria uma descendência, que essa descendência seria numerosa na terra. Tanto quanto as estrelas do céu, ou quanto a areia da praia. Agora esse anjo, em nome do Senhor, promete para essa mulher que ela vai ter uma descendência tão numerosa que não será contada, não se poderá contar, essa é a ideia. Ou seja, a promessa é igual à promessa que foi feita a Abraão. Mais ainda, mais um pouquinho. Versículo 12. Ele será, falando, aliás, ainda, versículo 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ou seja, o Senhor vai dar direcionamentos muito específicos para essa mulher, inclusive de qual deveria ser o nome
desse filho dela. Isso significa muita coisa, isso significa cuidado, isso significa interposição de Deus, isso significa governo de Deus sobre aquela circunstância. Além disso, o versículo 12 diz que ele será entre os homens como um jumento selvagem. A ideia é que a consequência da precipitação de Sarai e de Abraão vai ser sentida não só por eles, mas vai ser sentida por toda a descendência de Abraão. Por toda a descendência de Abraão vai sentir as consequências da precipitação dele. Às vezes, quando a gente toma uma atitude precipitada, a gente acha que, mesmo tendo consciência que é precipitação e que pode dar errado, às vezes a gente acha que nós seremos os únicos prejudicados, se acontecer de a gente ser prejudicado, né? E esquece que, às vezes, principalmente nós, uma precipitação nossa pode gerar consequência, inclusive para os nossos filhos, ou para outras pessoas que estejam convivendo conosco. E é o caso aqui. Olha, ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Tá? Ou seja, Ismael será este calo, esta pedra no sapato de toda a descendência de Abraão. Vai ser um calo, vai ser um incômodo constante, né? A ideia aqui, quando fala sobre um jumento, significa que ele não vai fazer aliança com ninguém. Ele vai viver sempre individualisticamente e será um povo individualista e um povo que vai ser um povo que vai gerar conflito. Vai gerar conflito. Né? E os descendentes de Ismael, no mundo até hoje, são grandes provocadores e geradores de conflitos. Isso nunca acabou, desde quando essa nação começou, ela continua assim. Né? A resposta que Agar dá, está aí nos versículos 13 e 14, Agar diz assim, então ela invocou o nome do Senhor, né? Agar ela invoca por Deus e expressa um significado especial com essa invocação dela. Ela está maravilhada no cuidado de Deus. Ela demonstra que, aos olhos pessoais, aos olhos dela, ela imaginava que ela não era enxergada por Deus. E agora ela exalta o Senhor, fala, Senhor, eu te louvo que o Senhor me vê. Né? É a ideia de quem mora na casa, como ela morava, na casa de um casal abençoado. A ideia dos servos é que Deus só enxergava Abraão e Sarai. E agora, de repente, Deus fala com ela, faz promessas a ela, e então a resposta dela, tu és o Deus que me vê. O que Agar está dizendo é que Deus se importa e cuida dela, e ela confiava nisso. O Senhor vela pelos oprimidos. É isso que ela está dizendo, né? Agora, a outra expressão que ela diz, agora eu vejo aquele que me vê. É a ideia de que ela não conhecia Deus. Ela conhecia Deus igual Jó, de ouvir falar, né? Mas agora ela vê o Deus que cuidava dela, né? Essa expressão é muito bonita. Faz referência a uma experiência que ela teve com Deus. O Senhor se manifestou a ela e a socorreu. Então Agar deu à luz ao filho Abraão, que lhe chamou Ismael. Obviamente ela deve ter contado esta visão, esse encontro dela com o anjo para Abraão, para que Abraão obedecesse e colocasse o nome do menino de Ismael. Ela deve ter contado isso, né? Ela voltou, né, para sua casa, se humilhou lá diante de Sarai, e voltou para aquela família, né? Ou seja, a maquinação humana do casal, ela trouxe opressão sobre a vida desta mulher, mas Deus a socorreu quando a viu oprimida, e Deus a enxergou, né? Porque de todos, naquela condição, a menos favorecida foi ela, né? Porque ela foi expulsa daquela casa, e Deus a fez voltar, né? Aí os dois últimos versículos, né, os versículos 15 e 16, falam sobre o nascimento, né, e recebeu o nome de Ismael, e quando isso aconteceu, Abraão tinha 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a um filho. No capítulo 17 nós vamos ver a situação em que Deus muda o nome de Abraão, e depois
Nós vamos voltar a falar ainda sobre Ismael, depois que nasce Isaac, e aí começa a ter um conflito dentro da casa entre os dois irmãos. Tá? Essa história não vai parar aqui. Lá na frente nós vamos voltar nela. Mas por enquanto, nós vamos parar aqui, porque tem algumas lições práticas que nós podemos aprender com essa história, nova para alguns, já bem conhecida para outros. Primeira delas, o povo da aliança, o povo de Deus, para nós aqui hoje, nós somos cristãos, nós que cremos em Deus, nós somos crentes, nós devemos depender completamente do propósito soberano de Deus. Nós vamos lembrar disso. Né? E eu tenho que pensar 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de tomar uma decisão. Principalmente quando as minhas decisões, elas ainda vêm com aquele argumento, não, mas Deus prometeu, então eu vou com fé que vai dar certo. Tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer abrir um caminho que não é o caminho que Deus está abrindo. A gente quer achar uma saída que não foi Deus que propôs. A gente tem outros textos, talvez uma das histórias mais clássicas sobre isso na Bíblia é a história de Davi, quando Davi estava numa caverna escondido, tá? Estava sendo caçado por Saul, e quando ele está lá escondido na caverna, de repente Saul, que era o rei na época, que queria matá-lo, entra para fazer suas necessidades. E aí, naquela situação desconfortável, Davi teve toda a oportunidade do mundo de matá-lo. Mas Davi não fez, entendendo que aquele não era o modus operandi de Deus. Deus não fazia as coisas daquele jeito. Ele, que já tinha sido ungido para ser rei, ele ia ter que se sujar com o sangue de um rei que também tinha sido ungido por Deus. Olha, se tinha um rei ungido por Deus, e Deus ungiu para ser rei, no lugar daquele rei, quem ia depor aquele rei era Deus, não era Davi. Então Davi foi lá e cortou só um pedacinho da roupa para poder provar mais tarde que ele teve um encontro, né? No outro dia, Saul o capturou Davi. Né? E quando o capturou e estava para tirar a vida de Davi, Davi pegou aquele pedaço de roupa e falou, o senhor reconhece? E era um pedaço da roupa do rei Saul. E daí Saul reconheceu aquilo e falou, ontem você esteve nas minhas mãos, mas eu não faria abominação de derramar o sangue de alguém que foi ungido por Deus. Ele estava dizendo um bocado de coisa nessa frase dele. Primeiro, que ele está dizendo que é o seguinte, que quem tem que depor alguém e quem tem que cumprir as promessas é quem fez. Foi Deus que o ungiu para ser rei. Quem ia tirar Saul do rei não era Deus, não era ele. Ele não tinha autoridade para depor alguém que tinha sido posto por Deus. Então ele não ia fazer isso. Mas ao mesmo tempo ele estava dizendo para Saul, olha, eu fiz minha lição de casa. Eu não tirei sua vida porque você foi ungido por Deus. A questão é, e você? Vai tirar a minha? Eu também sou ungido por Deus. E Saul, naquela situação, o deixou ir. Soltou e não tirou a vida dele. Ou seja, Davi percebeu claramente que aquela porta que se abriu diante dele não tinha sido aberta por Deus. Não era o caminho que Deus tinha escolhido. Era um teste. Apenas um teste. Para ver se ele ia se comportar com confiança em Deus ou se ele ia se precipitar. Então tem muita oportunidade que aparece na vida da gente que é teste. Para ver se eu estou confiando em Deus ou se eu estou confiando nas minhas precipitações. E a maioria das vezes, para não dizer todas, que nós sofremos e passamos apertos, dificuldades, no final das contas, o que aconteceu, nada mais, nada menos do que nós nos precipitamos numa coisa que a gente deveria ter esperado, a porta que realmente foi aberta por Deus. A gente tem que aguardar. Na hora da agonia, às vezes você está com uma dificuldade, seja uma dificuldade de relacionamento, às vezes esposa com esposo, esposo com esposa, às vezes aquela vontade de fazer as malas e virar as costas. Respira, ora, coloca diante de Deus, Senhor, abre uma porta, abre um caminho. O que eu não posso é cogitar coisas que eu sei que Deus não concorda como sendo uma alternativa. Né? Que foi, infelizmente, o que Saraí fez. Ela cogitou como alternativa uma coisa que era ilegítima. Uma coisa que era inaceitável.
E nós, muitas vezes, cogitamos como saída dos nossos problemas coisas que não são legítimas, que não são aceitáveis. Então a lição desse texto para nós é, cuidado, você faz parte do povo da aliança, você conhece a Deus, você teme a Deus. Então, quando você estiver diante de uma situação em que você estiver sufocado no meio de um problema, não vê saída, a não ser aquelas alternativas que são mundanas, que são alternativa de gente que não tem temor a Deus, essa é a hora de você respirar e falar, Senhor, claramente eu estou vendo aqui que eu estou sendo testado. Me ajuda a ficar calmo e me ajuda a confiar e esperar que o Senhor vai abrir uma porta. Porque o Deus que te ordena ser justo, ser santo, ser reto, não vai abrir uma porta em que você tem que fazer exatamente o oposto para sair de uma situação. Vou repetir. O Deus que exige de nós santidade, justiça, retidão, não vai abrir uma porta para você sair de um problema que exija de você fazer o oposto daquilo que Ele quer. Se para eu sair desse problema está precisando de eu mentir, essa porta não foi aberta por Deus. Se para sair desse problema eu estou precisando trapacear, essa porta não foi aberta por Deus. Se para sair desse problema eu estou tendo que burlar a lei, essa porta não foi aberta por Deus. É óbvio. Mas pode sim ser apenas uma oportunidade de precipitação, de fazer coisas que lá na frente vão me trazer consequências. Se você é fiel a Deus, se você conhece a Deus, você tem que lembrar, nós precisamos lembrar, de confiar nos propósitos de Deus. Talvez o propósito de Deus seja exatamente me fazer passar pelo problema. Ele não quer me livrar do problema, porque o problema é a ferramenta dele para me ensinar. E às vezes a gente quer a todo custo sair do problema com aquela ideia de que, não, eu sou cristão, não posso ter problema. Ou sou cristão, eu tenho que sair ganhando tudo. Eu não posso perder nunca. Eu sou cristão, sou crente. E é bem provável que o que Deus queira que você experimente seja exatamente a derrota. Talvez para humilhar, talvez para te ensinar o processo de como se levantar. Como é que eu vou aprender a me levantar se eu nunca me esborrachar no chão? Como é que eu vou aprender a perseverança se tudo ficar muito fácil? É igual os filhos da gente. Se você não exigir deles algumas coisas, eles vão crescer num mundo de conto de fada, achando que tudo no mundo é fácil. Então, às vezes você precisa criar obstáculos, porque senão você vai criar filhos que não sabem qual é a realidade da vida. Assim também Deus. Muitas vezes Deus vai me dar problemas em que Ele não vai me livrar do problema. Ele vai me fazer passar por todos os estágios do problema. Ele está me ensinando. Tá? E aqui, Deus está claramente ensinando Abraão e Sara a esperar. E qual foi a decisão precipitada? Foi exatamente querer adiantar uma coisa que Deus ainda não tinha dito que era a hora. Tá? Então, nós devemos confiar na aliança do Senhor conosco, na sua graça, na sua misericórdia, nos seus propósitos, entender que Deus tem o tempo certo de fazer cada uma das coisas na nossa vida, entender que se eu estou passando por alguma coisa, e Deus, de uma maneira legítima, não tem aberto uma porta para eu sair, então vamos orar, vamos nos humilhar, fazer o que o anjo mandou Agar fazer. Não, volta lá. Se humilha. Fica lá. A história dela é um exemplo disso. Quanto tempo ela teve que morar naquela casa ainda sendo humilhada por Sara? Vai mais um bocado de tempo. Mas foi o que Deus mandou ela fazer, ela obedeceu. Porque ela já tinha entendido a lição da precipitação e agora ela estava entendendo também a disciplina do Senhor. Como, obviamente, Abraão e Saraí também entenderam quando ela chegou lá de novo e contou o que tinha acontecido. Aí eles ficaram lá. Tá? Então essa é a primeira lição para nós. Povo de Deus, gente cristã, gente crente, deve depender exclusivamente dos propósitos soberanos de Deus. Eu não posso sair por aí tomando atitudes precipitadas como se eu fosse dono da minha vida. Minha vida pertence ao Senhor. Se eu não tiver a mais absoluta certeza de que o que eu vou fazer é o que Deus realmente quer de mim, é melhor não fazer. Tá? O apóstolo Paulo fala lá no último capítulo de Romanos, né? Tudo aquilo que não depender, tudo aquilo que, quando você for tomar uma decisão, quando você for fazer alguma coisa, tudo que não provém de fé e sim de dúvida é pecado. Essa é a afirmação de Paulo. Olha, quando você não tem absoluta certeza sobre uma coisa, não faça. Porque quando você faz uma coisa com dúvida, você está pecando.
Essa é a frase dele. E essa frase é uma boa resposta para muitas ofertas que nós recebemos. O simples fato de eu perguntar, viu, você acha que é certo eu fazer isso? Bom, a resposta já está dada. Você está na dúvida? Então, nem precisa continuar. Não é para fazer. Porque se você tivesse certeza, essa já seria a resposta. Quando a gente está em dúvida, quando uma situação ela não provém de fé, e sim de dúvida, é a hora de parar. Pode parar por aí, porque não vai melhorar, só vai piorar. Tá? Segunda lição é que uma atitude precipitada é contrastante com a vida de quem confia nas promessas do Senhor. Ou seja, quando eu ajo precipitadamente, eu estou produzindo provas de que, na realidade, eu não confio em Deus. Né? A nossa precipitação é um atestado de que eu tenho um sério problema de confiança em Deus. E se você perguntar para todo mundo, você confia em Deus? Claro que eu confio. Né? Pode perguntar até para quem não é crente. Confia em Deus? Opa, confio em Deus até debaixo d'água. Né? Mas, na hora do vamos ver, precipitação, precipitação, precipitação. Então esse texto serve para fazer a gente parar. Para aí, você acha que você confia em Deus, mas você está iludido. Inclusive você está enganado sobre você mesmo, porque se você confiasse em Deus, você não ficava tomando atitude precipitada toda hora. Isso é um tapa na nossa cara. Não importa se, como eu sou pastor, outro é presbítero, outro é diácono, é presidente da SAF, vice-presidente. Né? Não importa o que nós somos na igreja. Tem 50 anos de membro dessa igreja, ou 20, ou cheguei aqui ontem, não importa. Talvez eu tenha um problema de confiança em Deus. E a precipitação é um termômetro disso. Né? Se existe precipitação na minha vida, a probabilidade é que eu tenha um problema muito sério na minha doutrina, na minha teologia, e é um problema de confiança em Deus. A palavra confiança, ela exige de nós os três Cs, né? E ela completa. Né? A fé, alguém diz que a fé ela é construída sobre 3 Cs. Né? Crer, confiar, não é 3 Cs, são 3 pilares. Eu coloquei os 3 Cs aqui. É crer, acreditar e confiar. Crer, acreditar e confiar. Aí diz que veio um equilibrista lá no Rio de Janeiro, algumas décadas atrás, que dizia ser o maior equilibrista do mundo. Isso é fato, aconteceu. Pode pesquisar lá que vai ver. E o desafio dele era atravessar lá o cabo do bonde do Pão de Açúcar. E ele foi, a imprensa reunida e tal. E ele foi uma vez, passou lá segurando uma vara, atravessou, voltou. Quando ele chegou do outro lado, ele perguntou assim: vocês acreditam que eu sou o maior equilibrista do mundo? E todo mundo: vocês creem nisso, que eu sou o maior equilibrista do mundo? Sim, nós cremos, nós vimos. Né? Nós conhecemos o maior equilibrista do mundo, é o Senhor. E nós cremos, nós acreditamos que o Senhor é o maior equilibrista do mundo. Então tá bom, eu quero saber, vocês confiam que eu sou o maior equilibrista do mundo? Aí o pessoal: confiamos. Eu falei: então tá bom, então eu quero um voluntário que eu vou levar comigo para o lado de lá. Então, às vezes a nossa confiança em Deus é desse tipo aí, né? Vocês conhecem a Deus? Conhecemos. Vocês acreditam que Ele é Deus? Acreditamos. E aí? Então, vem aqui que eu vou te levar no cabo. Aqui. Vai comigo? A fé é isso. E às vezes, quando a gente se precipita exatamente porque a gente acredita e a gente diz que conhece. Né? Eu creio e acredito. Mas e a confiança? Né? A fé está construída sobre esses 3 pilares. Não basta você conhecer, não basta você acreditar, você também tem que confiar. E a precipitação é uma prova de que eu não confio. Então guarda bem essa expressão. Toda vez que você se precipitar em alguma coisa, lembra do que nós estamos. Lembra da história de Saraí e de Abraão. Existe uma distância muito grande entre conhecer, acreditar e confiar. A fé, ela exige essas três coisas: conhecer, acreditar e confiar.
E a precipitação é uma testada, é uma prova cabal, que eu não tenho as três. Eu posso até ter as duas primeiras, mas falta confiança. Né? E essa história nos mostra isso. Agora, a parte mais doce dessa história para nós é que essa história também é uma história de graça. Né? A graça de Deus é o grande fator motivador, a grande motivação, né, para nós buscarmos pecadores. Deus foi gracioso com esse trio aí. Deus foi gracioso com esse trio. Porque esta mulher que estava fugindo para o Egito, Deus entrou no meio do caminho e falou, opa, para aí. Você não vai embora não. Você volta para lá. Mas volta sabendo de uma coisa. Você vai ter o filho. Vou te abençoar, vou abençoar seu filho, ele vai ser pai de uma nação tão grande quanto a nação que vai nascer de Abraão também. Para todos os efeitos, também são filhos de Abraão. O filho Ismael também é filho de Abraão. A promessa foi feita para Abraão, isso inclui Ismael também, embora Ismael tenha saído, né, de Agar. Depois isso dá um pano para a manga imenso quando você vai tratar dos desdobramentos dentro da doutrina da aliança sobre isso daí, mas é uma outra situação, a gente fala um pouco sobre isso. Mas Deus estende aquela bênção sobre a vida daquela mulher. Ou seja, existe alguém tão perdido que Deus não possa alcançar? Existe alguém numa situação tão terrível que a graça de Deus não possa se manifestar salvadora sobre essa pessoa? A resposta é não. Por que esse texto me incentiva a anunciar Jesus para todas as pessoas? Porque o Senhor não escolhe pessoas por tipo sanguíneo, por classe social, por origem, né? Por genealogia. Eu falei bastante sobre isso aqui domingo. É graça, é favor que nós não merecemos. Fizeram uma coisa terrível diante de Deus, mas Deus não retira a sua aliança. Uma coisa importante para você saber sobre a aliança de Deus. A aliança de Deus, ela é de Deus para conosco, mas o fator condicionante da aliança é unilateral. Guarde bem isso, é unilateral. Ou seja, o que sustenta a aliança de Deus não é um comportamento bilateral. Deus faz a parte dele e eu faço a minha. Quando você faz um contrato aí de locação de uma casa, o Dario faz isso toda hora. Você tem um contrato bilateral. Tá? Quem aluga e quem está alugando, né? Ele tem, esqueci o nome, locador e locatário, né? Locador e locatário. Cada um tem sua obrigação contratual. Né? E o contrato permanece em pé desde que os dois estejam cumprindo o seu lado. Porque se um deixar de cumprir, a outra parte pode pedir quebra do contrato. Né? No caso da aliança de Deus conosco, não é assim. No caso da aliança de Deus conosco, é uma aliança em que a condição para que ela se perpetue é uma condição unilateral. Porque Deus sabe da nossa natureza pecaminosa. Deus sabe que se dependesse de eu cumprir o meu lado completamente, eu jamais seria salvo. Então, o pecado de Abrão e Saraí surpreendeu Deus? De maneira alguma. Agar surpreendeu Deus com aquela gravidez? De maneira nenhuma. Deus já sabia de tudo isso. Deus já tinha escrito tudo isso. E Deus já tinha decidido ser gracioso no meio dessa história toda. E a prova disso é que nos capítulos seguintes, Deus vai cumprir a promessa que ele fez a Abraão, mesmo Abraão tendo feito bobagem. Né? No capítulo 17, ele já vai fazer a mudança do nome de Abraão, confirmando ele como pai de uma numerosa nação. É graça. Graça sobre Agar, graça sobre Ismael, graça sobre Sara, graça sobre Abraão. Esse é o Deus com quem nós nos relacionamos. Por isso nós podemos proclamar esse Deus para pecadores, porque não importa a condição que a pessoa esteja, Deus pode restaurá-la, pode trazê-la de volta. Né? Por isso nós mesmos não temos motivos para nos afastar de Deus. Aconteceu um problema lá, olha pastor, agora não dá mais para ser crente, porque depois da bobagem que eu fiz, não dá nem pisar na igreja, vou pisar na igreja, Deus não vai nem ouvir as minhas orações. Vai sim, vai. Não tem nada que possa te afastar do amor de Deus. Tem alguns pregadores que eu gosto de ouvir bastante, que eles têm algumas frases que são interessantes. Um deles gosta de falar sempre isso na sua pregação.
né? Não tem nada que eu faça que faz com que Deus me ame mais ou com que Deus me ame menos. O amor de Deus por mim é sempre o mesmo. Ele não pode ser nem aumentado e nem diminuído. Por isso que eu posso ter paz nessa minha relação com Deus. Porque ela é uma relação estável. Ainda que eu tenha muitos percalços na vida, mas a relação com Deus é uma relação estável. Cristo morreu naquela cruz e pagou por todos os nossos pecados. Os altos e baixos que nós temos aqui são ferramentas do próprio Deus para nos corrigir, para nos moldar, para moldar nosso caráter. Mas o nosso relacionamento com Ele é pleno. E a prova disso você vê na vida de Abraão. Tantos percalços. Abraão, desde o capítulo 11, nós estamos vendo momentos negros na vida de Abraão. E outros momentos que são momentos iluminados na vida dele. Mas a aliança de Deus não se altera por causa disso. A aliança de Deus continua a mesma. As consequências, aí não. Consequência, aquilo que o homem semeia, você vai colher. Né? Então Abraão teve tempestade na casa dele durante muito tempo e tem até hoje. Né? Não falando do Israel espiritual, que é toda a igreja do Senhor espalhada sobre a terra, mas o Israel político enfrenta a tempestade até hoje, entre outros motivos, como consequência dessas precipitações, não só de Abraão, mas em outros momentos da história dos hebreus, eles foram, agiram de forma precipitada muitas vezes, e isso trouxe grandes problemas. Mas nós podemos lembrar, finalizando as palavras de Jesus lá em Lucas 19:10, Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Né? A figura de Agar sendo encontrada no deserto, numa fuga, é um exemplo claro do que o Senhor faz conosco, do que Jesus faz conosco. Vem buscar e salvar o perdido. Né? Que a gente aprenda isso, guarde isso. Cuidado com a precipitação. Eu preciso depender mais dos propósitos soberanos de Deus. Cuidado com a precipitação, porque pode ser um diagnóstico que está faltando confiança em Deus. E quando as coisas derem erradas, e possivelmente elas podem dar, lembre da graça e da misericórdia do Senhor. Mesmo que eu tropeçar, eu sei que eu tenho um Deus que não vai deixar de me amar nunca por causa dos meus tropeços. Então eu devo fazer o que o anjo mandou Agar fazer, me humilhar e voltar, sempre à casa do Senhor, e continuar meu caminho, confiado na graça e na misericórdia do Senhor. Jesus veio buscar gente como a gente perdida, que precisava ser encontrada. Vamos orar? Opa, João? Precipitado. E peca quem é precipitado. Muito bom, João. Vamos orar? Senhor, nos livre deste pecado terrível da precipitação, que traz, ó Deus, frutos tão terríveis para a nossa vida, consequências duras. E somente pela graça e misericórdia do Senhor nós podemos ter uma sobrevida depois dos momentos precipitados da nossa vida. Como foi o caso, ó Deus, de Sara, Abraão e Agar. Deus, nos ajude a lembrar dessa história, para que a gente reflita e pense muitas vezes antes de tomar qualquer decisão. Nos ajude a confiar nos teus santos propósitos. Nos ajude, ó Deus, a depender mais do Senhor, sabendo que o Senhor tem o que é melhor para a nossa vida. Nos livre, ó Deus, de entrar por caminhos que não foram abertos pelo Senhor para a nossa vida, que são apenas testes que o Senhor mesmo propõe para ver aonde está a nossa confiança. Ó Deus, a precipitação revela falta de confiança. Então, nesta noite, a nossa oração ao Senhor é que, se temos nos comportado de maneira precipitada, ó Deus, que o Senhor trabalhe, ó Pai, de maneira profunda em nosso coração, aumentando nossa fé, para que ela seja mais robusta, mais forte, ó Deus, e produza em nós uma confiança inabalável no Senhor.
Porque a precipitação é falta de confiança e nós sabemos disso agora, Senhor. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor, a ter, ó Deus, um coração dependente, a sermos humildes, ó Deus, e entendermos que o Senhor tem a hora certa para cada coisa na nossa vida. Nós não precisamos apressar as coisas, porque fora do tempo elas vão trazer prejuízo para nós. Assim, ó Deus, nos ajude a depender do Senhor. E, ó Deus, se porventura as coisas já deram errado, nós já agimos precipitadamente, ou se porventura, ó Deus, isso vem ainda acontecer na nossa vida, mesmo que a gente esteja consciente de que isso é um pecado, nos ajude, ó Deus, no meio da dor, da aflição, da agonia, nos ajude a lembrar que o Senhor nos vê. Como Agar, ó Deus, naquele dia pôde louvar o Senhor por saber que o Senhor a enxergava. Nos ajude a lembrar da Tua graça maravilhosa, Deus. Nos ajude, ó Pai, a desfrutar, ó Pai, desse relacionamento íntimo e pessoal que o Senhor propõe para nós, ó Deus. Sob, ó Pai, o fundamento da obra do Teu Filho Jesus, que nos salvou, que nos buscou, ó Deus, das trevas e que continua buscando. Ajude-nos também a falar deste amor salvador, desta graça maravilhosa, para aqueles que talvez estejam passando situações terríveis, duras, como a situação de Agar, ou talvez situações até piores. Nos ajude a lembrar deles, ó Deus, e a anunciar o Evangelho, a graça salvadora do Senhor para aqueles que estão oprimidos, perdidos, talvez fugindo da realidade da sua vida por tamanha dureza, Deus. Nós vivemos em dias, ó Pai, em que muitas pessoas estão agonizando neste mundo, algumas pensando em tirar a própria vida, outras até tirando a própria vida, tamanha agonia, a dor e o sofrimento. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê, ó Deus, a agilidade de levar o Teu Evangelho até essas pessoas, para que elas possam também saber ou serem lembradas da graça e da misericórdia do Senhor, do amor do Senhor que jamais acaba por nós. Assim, ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a guardar estas lições preciosas para a nossa vida, hoje e para todo sempre. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.